Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é o Enote Provas e como ele funciona. Eu vou comparar esse sistema com a ata notarial e com ferramentas privadas como o Verifact. E no final eu vou te dizer de forma bem prática qual faz mais sentido usar em cada situação. É cada vez mais raro um processo judicial que não tenha juntada de capturas de tela de WhatsApp, de redes sociais ou de sites. Isso aparece o tempo todo, em questões de família para provar conversas sobre a guarda, pensão ou outros conflitos, em disputas contratuais para demonstrar o cumprimento ou o descumprimento de um acordo. Na área criminal, como nos casos de violência doméstica, para comprovar ameaças, perseguições ou violência psicológica. E diante desse cenário, eu tenho visto que a prática dos advogados varia bastante. Alguns simplesmente juntam o print sem qualquer preocupação. Outros já são mais cautelosos e recorrem à ata notarial ou usam plataformas como o Verifact para tentar garantir a força probatória desse material. Temos que reconhecer a fragilidade de uma captura simples de tela. Hoje é muito fácil criar ou alterar conversas e conteúdos. Existem aplicativos que simulam perfeitamente a interface de aplicativos como o WhatsApp. Reproduzem layout, fotos de perfil, horários, ícones de leitura e status de visualização. Ferramentas como o WhatsMock ou iFake, que deveriam ser usadas só para brincadeiras, elas podem ser usadas para inventar confissões ou ameaças. Mesmo diálogos reais podem ser alterados depois. No WhatsApp Web, por exemplo, existe uma função no navegador que permite alterar o texto exibido de forma rápida. Além disso, temos o problema da volatilidade da prova. Se esse print é impugnado e surge uma necessidade de perícia, pode acontecer de a pessoa já ter trocado o aparelho, perdido esse aparelho ou apagado a conversa, tornando a perícia inviável. Com páginas da internet acontece a mesma coisa. A página já pode ter sido retirada do site. Em redes sociais, a publicação pode ter sido apagada ou o perfil todo desativado. Nesses casos, diante de uma impugnação, como é que tu vai sustentar essa prova se o conteúdo já não existe mais? Então, se juntar só a captura de tela é arriscado, quais são as alternativas para produzir essa prova de forma mais segura? De um lado, estão os sistemas privados não oficiais, como o Verifact. Do outro lado, temos a tradicional ata notarial e agora o Enote Provas. Esses dois últimos têm fé pública. Deixa eu relembrar o que é isso. Fé pública é um atributo jurídico conferido por lei a determinados agentes e atos que faz com que as declarações por eles praticadas sejam presumidas verdadeiras até a prova em contrário. No contexto das provas digitais, o tabelião afirma que observou determinado conteúdo em certo ambiente, data e horário, seguindo um procedimento específico. Essa declaração tem presunção relativa de veracidade. Então, para afastar essa presunção, não vai ser suficiente alegar genericamente que o print é falso. Vai ser necessário demonstrar uma falha no procedimento, uma manipulação do ambiente ou algum vício relevante na coleta da prova. Mas atenção aqui, porque às vezes o pessoal confunde. Uma coisa é a autenticidade da captura da tela, a outra é a autenticidade do conteúdo. A autenticidade do print é ligada à confiabilidade da captura em si, ou seja, se aquela imagem corresponde ao que foi exibido na tela no momento do registro, sem cortes, montagens ou alterações posteriores. Já a autenticidade do conteúdo envolve uma outra pergunta bem mais complexa: se aquilo que aparece na tela é verdadeiro. Um print, ele pode ser autêntico, sem qualquer adulteração, mas retratar um conteúdo falso. Da mesma forma, um conteúdo verdadeiro pode ser apresentado por meio de um print cuja origem, integridade ou contexto não sejam confiáveis. Uma coisa não garante a outra, compreende? As ferramentas de registro, elas atuam nessa primeira camada. A discussão sobre falsidade ideológica, fraude, criação de perfil falso, acontece depois, já no momento de se valorar a prova judicial.
Veja bem, isso não é nenhuma novidade no direito. No mundo físico sempre foi assim. Um documento particular pode ser formalmente autêntico, mas conter declarações falsas. O mesmo raciocínio se aplica às provas digitais. Deixa eu, a partir de agora, te explicar o que é o Enote Provas. O Enote Provas é uma plataforma online que permite registrar conteúdos digitais, certificando que aquele conteúdo estava disponível em determinado ambiente, em determinado momento. Ele foi desenvolvido pelo Colégio Notarial do Brasil, que é uma entidade que representa os tabeliães de notas de todo o país. É uma instituição privada, de natureza associativa, que não integra a administração pública, nem é um órgão do Estado, nem do Judiciário. Mesmo assim, o registro realizado pela Enote Provas possui fé pública. Isso acontece porque ele está amparado pela Lei número 8.935 de 94, que atribui ao tabelião a função de conferir a autenticidade e a fé pública a fatos. Essa lei não limita a atuação ao meio físico. Não temos, até o momento, nenhuma norma específica do Conselho Nacional de Justiça sobre o Enote Provas, e eu não vejo isso como um problema jurídico. A base legal já existe e a atuação notarial no meio eletrônico decorre diretamente dessa lei que eu mencionei. O funcionamento do sistema gira em torno da chamada sessão de captura. É nesse momento que o usuário acessa o site ou a plataforma onde está o conteúdo que ele pretende registrar. Se necessário, o usuário realiza o login normalmente, como aconteceria em qualquer navegação comum, por exemplo, em redes sociais como Instagram ou Facebook. Importante que o sistema não armazena credenciais de acesso, então as senhas elas não são retidas pelo sistema, preservando apenas os registros necessários à autenticação. A sessão corresponde ao período em que o usuário, dentro de um ambiente virtual controlado, navega pelos conteúdos que pretende registrar. Durante esse intervalo, é possível realizar várias capturas de tela, todas vinculadas à mesma sessão. Cada captura registra a tela e associa a imagem a alguns metadados, como a data, horário e o endereço eletrônico. Ao final desse procedimento, o sistema gera um PDF, assinado digitalmente pelo tabelião. As provas que são produzidas ali, elas permanecem armazenadas pelo período de 5 anos, que pode ser renovado. A integridade da prova coletada é garantida por mecanismos de criptografia. Cada arquivo gerado pelo sistema recebe um código hash, que é uma espécie de impressão digital do conteúdo. Isso significa que, se a imagem for minimamente alterada, esse conteúdo hash muda completamente. Então, nós podemos afirmar que houve uma adulteração. Esses códigos hash eles ficam incorporados ao documento notarial eletrônico, possibilitando a conferência posterior da integridade da prova, inclusive se em caso de eventual perícia. Assim, nós temos a garantia de que a prova coletada pelo tabelião é exatamente a mesma que, por exemplo, foi juntada pelo autor com a petição inicial. Além disso, o sistema registra informações que permitem reconstruir todo o caminho da prova, porque ficam armazenados os metadados, com a data e o horário da coleta, a origem do conteúdo, seja um site ou um perfil, uma conversa. E também fica armazenada a sequência de navegação que foi realizada. E qual é o custo desse serviço? Bem, o Enote Provas ele funciona com a compra de créditos. Antes de iniciar a coleta, é necessário a aquisição desses créditos e o custo vai variar pelo preço da captura conforme o estado, conforme a tabela de emolumentos local. A captura tem o custo de um documento notarial autenticado. Vamos, a partir de agora, comparar o Enote Provas com as outras opções disponíveis. Primeiro, a diferença com a ata notarial. A ata notarial é um instrumento pelo qual o tabelião descreve e certifica fatos que presencia, havendo fé pública. Está prevista no artigo 384 do Código de Processo Civil. O funcionamento é muito simples. O interessado comparece ao cartório, apresenta o conteúdo digital, normalmente em um computador ou um próprio dispositivo, e o tabelião então passa a verificar aquilo que está sendo exibido na tela. A partir disso, ele lavra a ata notarial, escrevendo de forma minuciosa o que foi visualizado, registrando o conteúdo, registrando a data, a hora, o endereço eletrônico, as imagens, mensagens, perfis e outros elementos relevantes,
certifica que naquele dia e naquele momento aquele conteúdo estava acessível e se apresentava exatamente daquela forma. Em comparação ao Enote Provas, a ata notarial costuma ser mais cara. O preço também varia conforme o estado. E ela é menos prática, porque geralmente exige o comparecimento ao tabelionato de forma presencial ou, em alguns casos, ao menos virtualmente. Outra distinção relevante está na forma como os dados e metadados são registrados. Na ata notarial tradicional, essas informações dependem essencialmente do que o tabelião descreve no texto do ato, normalmente limitadas à data, ao horário, ao local, ao relato do fato observado. No Enote Provas, além dessas informações, o próprio sistema registra automaticamente metadados técnicos, como a URL, endereços de IP, sequência de navegação e hash criptográfico. O que acaba, então, reforçando a verificação da integridade do material e permite uma auditoria posterior muito mais precisa. Eu acho que com o Enote Provas, a ata notarial tende a ser bem menos usada para coleta de prova digital, e ela vai acabar sendo usada excepcionalmente. Por exemplo, imagina que a prova está numa conversa de WhatsApp, que só existe no celular, porque não está sincronizada com o WhatsApp Web ou envolve mensagens temporárias que não vão aparecer no computador. Nesses casos, não adianta tentar acessar o conteúdo pelo navegador. A solução é a levar o próprio aparelho ao cartório para que o tabelião visualize a conversa no celular e descreva o que está sendo exibido na ata notarial. Vamos falar agora sobre a diferença do Enote Provas com o Verifact ou outras ferramentas privadas. Tem duas diferenças bem relevantes. A primeira delas é que, ao menos por enquanto, o Enote Provas não captura nem áudio nem vídeo. Na prática, isso significa que, em situações envolvendo mensagens de voz ou vídeos hospedados em plataformas ou até em transmissões ao vivo, em alguma live, o, o que pode ficar registrado é apenas a visualização da interface, não o conteúdo de áudio ou vídeo, o que geralmente vai ser um problema. A segunda diferença está na ausência de fé pública. O Verifact, sendo uma ferramenta particular, não vai gerar documentos que tenham presunção legal de veracidade. Vamos então às conclusões. Diante das atuais opções para coleta de prova, surge uma pergunta prática. Afinal, o que é melhor usar? A ata notarial, o Enote Provas ou sistemas como o Verifact? Vamos começar pelo óbvio. Não dá para ser imprudente juntando apenas uma captura simples. Os motivos para isso já expliquei no início desse vídeo. Eu, de modo geral, descartaria a ata notarial para capturas de tela. Como eu falei antes, é um procedimento mais trabalhoso, mais burocrático, geralmente mais caro e menos prático. Para esse tipo de prova, a tendência é que a ata notarial seja usada por exceção, como naqueles exemplos que eu dei antes. Na prática, então, a escolha vai ficar entre o Enote Provas e ferramentas privadas como o Verifact. E aqui entram alguns critérios objetivos. Se houver necessidade de capturar áudio ou vídeo, o Enote Provas não resolve, e a alternativa passa a ser ferramentas como o Verifact. Mas se a necessidade for de juntar imagens estáticas, aqui os sistemas brigam entre si. Primeiro, vamos avaliar o custo. O Enote Provas cobra por autenticação, com valores que variam conforme o estado, normalmente na faixa de R$ 5 a R$ 7 reais por documento. Mas se forem muitas telas, o valor final pode ser alto. Já o Verifact é pago por sessão. O valor hoje gira em torno de R$ 100 reais. Pelo que eu vi, a sessão é de 30 minutos e dá para capturar umas 50 telas. Então, me parece que conforme o número de telas, um ou outro pode sair mais barato. Depois vamos pensar na força probatória. Qual é o melhor? O Enote Provas tem fé pública, havendo então a presunção relativa de veracidade. E se houver necessidade de perícia, ele também captura códigos hash criptográficos e carimbos de data e hora. Por outro lado, o Verifact adota mecanismos técnicos um pouco mais robustos, que praticamente afastam a possibilidade de fraude, porque ele coleta inúmeros metadados, tudo em conformidade com normas técnicas de perícia.
E observem que ferramentas privadas como o Verifact vêm sendo amplamente aceitas pela jurisprudência. Nunca vi jurisprudência em sentido contrário. Eu vou dar minha opinião de alguém que é juiz há mais de 20 anos. Se eu pegar um processo em que houve a impugnação de uma prova apresentada com o Enote Provas ou com o Verifact, eu vou encarar as duas situações de forma muito semelhante. Quem impugnar essa prova vai ter que pedir uma perícia. E eu só vou invalidar essa prova se a perícia apontar que houve fraude. Se a pessoa impugnar a prova de forma genérica, dizendo que a prova é falsa, e nem pedir perícia, eu vou desconsiderar essa alegação e considerar verdadeira a captura apresentada. Resumindo, a lógica é a seguinte: usa a ata notarial quando ela for a única forma possível de produzir a prova. Não sendo o caso da ata notarial, estamos falando de conteúdo em áudio ou vídeo, vai ter que usar o Verifact ou outra ferramenta privada, semelhante, porque o Note Provas não faz a captura, só a captura de tela. Terceiro, quando nós precisamos apenas juntar print no processo, considere o custo e a praticidade, avaliando quantas telas são capturadas e quanto isso vai custar em cada sistema. Em princípio, qualquer método vai gerar uma prova com muita segurança. Agora, se tu tem algum receio de usar uma ferramenta privada e quer sustentar a prova com base na fé pública, o Enote Provas vai ser a melhor escolha. Não dá para ignorar que tem juízes e desembargadores com pouco conhecimento em tecnologia, que não são muito familiarizados com isso. Então, talvez nesses casos, o argumento tradicional da fé pública e da presunção de veracidade pode ser um peso relevante e fazer a diferença no convencimento do julgador.